Assim falai e assim procedei, disse o apóstolo Tiago na sua carta, 2º capítulo, versículo 12. Assim falai e assim procedei. Uma das razões por que as pessoas fracassam na vida é porque não há um alinhamento entre o que elas falam e o que elas fazem. Elas estão desalinhadas entre o falar ou pensar, ou seja, aquilo que elas confessam, aquilo que elas dizem que creem, aquilo que elas dizem que querem, e o que elas fazem, o seu proceder. Não há alinhamento, porque falam uma coisa e fazem outra. Pensam uma coisa, mas na verdade estão se enganando, estão mentindo a si mesmas. Porque o que eu creio não é o que eu falo. O que eu creio não é o que eu penso. O que eu creio é o que eu faço. Porque palavras e pensamentos são gratuitas e podem estar sujeitos à minha vontade, ao meu capricho, à pressão social, por exemplo. Eu posso falar o que eu acho que as pessoas querem ouvir. Eu posso pensar um pensamento que nem é meu, que eu colhi na roda de amigos, que eu colhi na internet, que eu colhi em um livro, em uma música. Não é necessariamente o que eu penso, mas eu repeti aquele pensamento, porque foi plantado na minha cabeça. Ou eu falei porque eu achei bonito, eu achei que era aquilo que as pessoas queriam ouvir, queriam impressionar alguém, ou talvez até mentir, não é? Que é a mentira, senão um total desalinhamento das palavras com as atitudes. Então, o que eu creio não é o que eu falo e nem é o que eu penso, mas o que eu faço. Portanto, eu somente creio naquilo que eu falo e penso se eu sigo minhas palavras e pensamentos com as mesmas atitudes correspondentes. Logo, o que eu creio não é o que eu sei, não são as informações que saem da minha boca ou que estão na minha mente, na minha cabeça. O que eu creio é o que eu faço. Então, se você quer saber a fé de alguém, quer saber em que alguém crê, você tem que olhar o que a pessoa está fazendo. Então, quando você vê, por exemplo, alguém lá na sua rua, 5 da manhã, correndo lá, suando, no frio, na chuva, no escuro, no calor, aquela pessoa está correndo ali, dando a sua volta no quarteirão, dando a sua volta no parque, ela está ali suando, fazendo o seu treino matinal, você sabe que aquela pessoa crê no benefício do exercício. Você não precisa nem falar com ela não precisa falar com você. Você sabe por observação que ela crê naquilo, porque ninguém em sã consciência faria o que ela faz, se não cresce piamente no que está fazendo. Então, quando você vê a pessoa fazer, você sabe que ela crê naquilo. Ora, as nossas atitudes precisam, portanto, estar alinhadas com o que nós cremos. Senão, qual é o grande prejuízo disso? Entre tantos. O grande prejuízo está principalmente em deixar de acreditar em nós mesmos. Porque quando você fala assim, por exemplo, dá um exemplo muito simples e fácil de entender. Quando você fala assim, no sábado à noite, você tenta colocar uma roupa e aquela roupa não serve, aí você vê, poxa, eu estou gordo, estou precisando perder peso. Porque a roupa que costumava servir em você não serve. Aí você fala assim, não, segunda-feira eu vou começar a dieta. Preciso terminar? Segunda-feira eu vou começar a dieta. Aí você fala, não, segunda-feira tal, você já visualiza, eu vou comer salada, vou deixar o pão, vou deixar isso, vou deixar aquilo, deixar a sobremesa. Você decide que segunda-feira você vai começar a sua dieta. Aí chega segunda-feira, você come mais do que o normal. Só pelo estresse de pensar que você ia começar a dieta.
Você ficou tão estressado com a ideia da dieta que você comeu mais do que na segunda-feira. Então, o que aconteceu? Não só você ganhou mais uns quilinhos, ou algumas centenas de gramas, como também você mentiu para si. Você implicitamente disse para si mesmo, olha, o que eu falo não se escreve. O que eu falo não se deve levar muito a sério, não. Entendeu? Aí você entra num ciclo de descrer em si mesmo. Um ciclo onde você fala uma coisa, faz outra e, portanto, você prova para si mesmo que você não é confiável. As suas palavras não se escrevem. Ora, imagine você deixar de crer em si mesmo. Então, o que isso vai resultar na sua vida? Quais as repercussões? Você vai deixar de acreditar na sua capacidade, seja profissional, seja nos relacionamentos, seja na sua autoestima, seja nos seus planos e projetos, seus objetivos. Você vai deixar de crer. E quando você deixa de crer em você, quem é que vai crer? Então, o preço é muito alto de você deixar de crer em si mesmo. É um preço muito alto que você paga por desalinhar a sua boca do seu corpo. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes 5, que é melhor a gente não abrir a boca do que falar e não cumprir. É melhor não falar nada. Por isso que o silêncio vale ouro. O silêncio, muitas vezes, é mais precioso do que as palavras, quando essas são tolas. Então, pensar antes de falar, pensar muito bem, pesar muito bem antes de você prometer, de você emitir uma crença, uma decisão, um objetivo que você vai fazer na sua vida, é muito importante. Porque todas as vezes que você fala uma coisa e faz outra, você está minando a própria confiança que você tem em si mesmo. Então, o que você deve fazer? Primeiro, tome a lição, principalmente, do próprio Deus. Porque Deus é Deus. Uma das razões porque Deus é porque o que Ele fala, Ele faz. Ele não falha. Você pode ter certeza que o que Ele falou, Ele vai cumprir. Então, você não tem dúvida com respeito ao caráter de Deus. Você tem certeza, mais certo do que o sol que nasce pela manhã e que se põe à tarde, e o chão que está debaixo dos seus pés, são as palavras de Deus. Então você tem absoluta certeza do que Ele fala. Nós não somos deuses, não somos Deus como Deus, mas nós precisamos aprender dele o seu caráter. Precisamos recuperar essa imagem e semelhança nas quais fomos criados. Então, se você aprender de Deus, o que é que você vai fazer? Você vai ser mais cuidadoso com as suas palavras. Não sair por aí prometendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, nem para os outros e nem para você mesmo. Antes de você falar, você vai pensar bem. Eu vou fazer isso mesmo? Você vai pensar bem. E só falar se você estiver decidido a se comprometer com as suas palavras. Fazer dívida com as suas palavras. Então, ser muito mais cuidadoso com as suas palavras. Entender também que, pelo desalinhamento da boca e do corpo, muitas pessoas que dizem que creem em Deus, na verdade não creem. A maioria das pessoas que diz, eu creio em Deus, na verdade não crê. Por que não crê? Porque diz que crê, gosta da ideia de crer. Mas quando se olha os seus comportamentos, o que elas fazem, então percebe-se que elas não creem em Deus, porque crer é obedecer. Se eu creio no médico que eu consultei e ele me passou uma receita, eu saio do seu consultório, pego a receita, vou direto na farmácia, compro o remédio, chego em casa e tomo o remédio. Eu creio no médico. Se eu não creio no médico, eu não vou na farmácia e eu procuro uma segunda opinião. Não faço nada do que ele me falou, porque eu duvidei dele. Então, quando eu creio em Deus, eu obedeço o que Deus fala.
Então, a maioria das pessoas que diz eu creio em Deus, na verdade, não são no campo da fé, não são melhores que os demônios, que também creem em Deus, mas são demônios. Não fazem nada do que Deus fala. Então, muito cuidado com a ilusão, o auto-engano. Talvez você está dizendo que crê em Deus e a grande surpresa da sua vida vai ser, depois da morte, ouvir da boca de Deus: eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Compreendeu? Então, não se engane, não se iluda. Se você fala eu creio em Deus, então esta palavra, esta confissão, ela é carregada de muitas responsabilidades que tem que refletir no que você faz. Quem crê em Deus, ora. Quem crê em Deus vive na palavra, na obediência, afasta-se do mal, vive no temor a Deus, não vive no pecado. Quem crê em Deus não é amigo do mundo. É impossível você ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Quem crê em Deus, em outras palavras, tem que viver uma vida que reflete esta crença. Senão, você está apenas mentindo para si mesmo. E aí você vai estar todo desalinhado, boca, corpo, mente, corpo, todo desalinhado. E aí o que vai acontecer? Você vai tomar remédio para ficar mais calmo, vai tomar remédio para controlar a sua ansiedade, você vai para o médico, você vai perceber que você não dorme direito, que a sua vida é toda enrolada. Por quê? Porque você está todo fora de eixo, você está todo fora de centro, todo desalinhado. Como um carro desalinhado, não fica em linha reta, não dirige em linha reta, e está em risco de acidente, assim é você. Mas alinhe suas palavras, a sua boca com o seu corpo, que você vai ver que a sua vida vai começar a andar em linha reta e deslanchar com rapidez. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.